Teu farol que me guia é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero dar-vos as boas-vindas à 14ª edição do programa Pedindo Luz. Um dos temas mais perturbadores e dilacerantes da atualidade é a questão do racismo. Será que podemos ter luz sobre este assunto tão pungente? É aquilo que nós vamos ver neste programa. O racismo tem sido o maior problema social do mundo, tanto hoje como sempre. Veremos pelas Escrituras como o Evangelho de Jesus Cristo é a única esperança para chegarmos a soluções de facto significativas, determinantes para o problema racial. O antídoto verdadeiro e eficaz para o problema do racismo está na Bíblia. Será de admirar que no momento em que a incredulidade sobre a palavra de Deus e o que ela diz, graça, os homens se vejam abraços com este e outros problemas tão grandes no mundo em que nós vivemos? Não é por acaso que no momento em que a sociedade negligencia, rejeita e abandona os valores espirituais e morais, esta se veja confrontada com sérios problemas que a estão a desintegrar. A ciência tem evoluído muito, mas mais importantes do que a eletricidade, a tecnologia e a medicina são os problemas do coração que realmente mais importam resolver. E a ciência está a aprender a controlar quase tudo, menos o homem, menos o coração do homem. E aqui é que está a grande falha da humanidade. Resolvem-se muitos problemas, menos este do coração. Resolvam-se problemas do ódio, da luxúria, da ganância e do preconceito, que produzem conflitos sociais e, por fim, até mesmo a guerra, e o mundo será um lugar bem diferente, bem melhor. Mas é importante que se saiba que os problemas do coração não se resolvem nem nas escolas, nem nas universidades. O nosso futuro está ameaçado por muitos perigos, como a violência crescente e a ansiedade. Mas todos estes problemas externos há que saber vencer. Com todos estes problemas internos, há que saber vencer o inimigo interno, o pecado. Independentemente do quão avançado seja o seu progresso, as civilizações que negligenciam a vida espiritual e moral acabam por se desintegrar. É esta a história da humanidade e é este ainda o nosso problema. E é esta ainda a nossa ameaça. Cuidado, pois. A ciência não pode mudar as estações. A ciência não pode mudar o nascer do sol ou o ocaso da lua. O conhecimento do homem também não pode mudar a natureza humana. Quando a dúvida reina, a fé não existe. Onde o ódio domina, o amor é extinto. Grande parte do mundo que busca conhecimento ignora Deus. É uma pena. Hoje temos mais conhecimento do que em qualquer outro momento da história. Em segundos, na ponta dos dedos, os nossos computadores podem aceder a informações sobre um tópico que levou anos a ser coligido. Somos as pessoas mais informadas da história da civilização e ainda assim somos as mais confusas, as mais amarguradas e as mais infelizes. Embora as nossas cabeças estejam cheias de conhecimento, os nossos corações estão vazios. Porém, onde o homem tem falhado, Deus é eficaz. E é importante sublinhar bem isto. Coloca a palavra de Deus no centro da tua vida e lembra-te de que a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência ou do conhecimento, em Provérbios 1:7. A Bíblia diz que todos os homens têm o mesmo sangue. Por que então haver racismo? A Bíblia diz em Atos, por exemplo, no capítulo 17 e versículo 26, o seguinte: e de um só fez Deus todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Nota, de um só fez Deus todas as raças dos homens. Deus não faz diferença entre as pessoas, de qualquer raça, de qualquer cultura, de qualquer nação. A Bíblia diz em Atos 10, 34 e 35, pela boca de Pedro, aliás, a Bíblia sobre Pedro diz isto. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção ou diferença de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Na fé cristã,
não há lugar para segregação, não há lugar para racismo. A cor da pele pode ser diferente entre as pessoas, mas a origem das pessoas é comum e também o destino que as pessoas vão ter é igualmente comum. Mas a alma, é bom que se diga, não tem cor. Ninguém é descendente de escravos. É muito importante que se saiba disto. Ninguém é descendente de escravos, mas de seres humanos que foram escravizados. O pecado do homem é que tem afetado tudo negativamente. Alguns, como William Wilberforce, na Inglaterra, no passado, quando a escravatura foi abolida, contribuíram para a libertação de milhares de escravos. Eu poderia contribuir para a libertação de muitos mais, se aqueles que me ouvem soubessem que eles próprios são escravos. Sim, provavelmente tu que me estás a ouvir também és escravo. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. E não podes fugir a isto, porque és pecador. Foi Jesus que disse isto. Quem comete pecado é escravo do pecado. Infelizmente, muitos pensam que a escravatura foi abolida no outro século atrás, mas ainda hoje continua a escravatura. Nós vemos escravatura no trabalho, vemos escravatura sexual, vemos outros tipos de escravatura. Sim, até tu simplesmente, porque pecas, és igualmente escravo. O racismo não é só o ser contra negros, é o ser contra índios, é o ser contra chineses, é o ser contra árabes, é o ser contra indianos, contra tamis. É sermos uns contra os outros, independentemente das diferenças, e todos somos diferentes. A escravatura continua. A escravatura continua, pois quem comete pecado, diz a Bíblia, é escravo do pecado. E todos, sem exceção, pecam. A Bíblia diz, não há diferença, todos pecaram. Mas também diz que Deus quer que todos, e sublinho bem todos, sem exceção, se salvem. Sabe que onde a boa notícia da Bíblia chega e é aceite, o racismo e outros males do coração são eliminados. Tornamo-nos todos irmãos em Cristo. Quem tem seguido o que a Bíblia ensina, quem tem seguido aquilo que a Bíblia ensina, mostra, prova como a Bíblia tem razão e faz a diferença. O primeiro convertido identificado que se converteu depois de Cristo ter morrido na cruz foi um negro, curiosamente, um etíope, um africano, como lemos nos Atos dos Apóstolos. O escocês David Livingstone foi o maior explorador da África, mas na realidade foi provavelmente o maior missionário naquele continente africano. A cidade de Livingstone, cidade que tem o seu nome, nota bem, a cidade tem o nome dele, chama-se Livingstone, prova isto que eu acabo de dizer. Livingstone foi como missionário libertar os povos da escravidão no continente africano, anunciando-lhes o Evangelho, a boa notícia de que Deus os amava como aos demais e que Cristo também dera a sua vida por amor deles, para eles obterem a vida eterna, a salvação eterna. Ele percorreu 40 mil quilómetros, segundo os biógrafos, em terras africanas. Numa aventura de mais de 15 anos, atravessou 2 vezes o deserto do Kalahari, navegou pelo rio Zambeze, de Angola até Moçambique, procurou as fontes do Nilo, descobriu as cataratas de Vitória, as chamadas Victoria Falls, e foi o primeiro europeu a atravessar o lago do Tanganica. Atravessou o Uganda, a Tanzânia, o Quénia, andava a pé, em carros de boi e em canoas. Nas aldeias tratava dos doentes, conquistando também assim dessa forma, ao pregar o Evangelho, a amizade dos nativos daquelas paragens. Livingstone é uma cidade e um distrito da Zâmbia, atualmente, localizados na província sul da Zâmbia. Eu nasci em África, eu nasci em Moçambique, e sei como os nativos mudaram os nomes das cidades e dos lugares após o colonialismo. Mas não mudaram Livingstone. Livingstone continuou a ser chamada Livingstone. Não apagaram o nome de Livingstone. Porquê? Porque Livingstone era um reflexo do amor de Deus. Porque ele não era racista. Porque o Evangelho o tornara verdadeiramente abolicionista. Livingstone morreu de joelhos a orar junto à sua cama. No dia 1 de maio de 1873, o missionário e descobridor inglês David Livingstone foi encontrado morto ajoelhado diante da sua cama em África. Quando a Inglaterra quis o seu corpo para o sepultar em Westminster Abbey, na capela ou na igreja de Westminster, onde estão todos os heróis ingleses, onde estão sepultados os seus heróis, os africanos disseram: ok, podem levar o seu corpo,
mas o seu coração fica aqui em África, fica aqui no sítio onde ele viveu. Enterraram o seu coração debaixo de uma árvore, onde em 1902 foi erguido o atual Memorial Livingstone, o Memorial de Livingstone na Zâmbia, onde quiseram levar o seu corpo, ou melhor, quando quiseram levar o seu corpo para a Inglaterra. Os restos mortais de Livingstone, exceto o coração, encontram-se enterrados na abadia de Westminster, em Londres. O ódio tem sido a causa de vários problemas no mundo. Nunca este mesmo ódio tendo resolvido um único problema. Que tal apostar no amor? Que tal apostar no amor de Deus, que é aquele que de facto faz a diferença? Quando Billy Graham, americano, começou as suas cruzadas, as suas famosas cruzadas no sul dos Estados Unidos, ele ousou retirar as cordas. Ele próprio foi remover as cordas que separavam os lugares entre brancos e negros, algo que era muito comum no sul dos Estados Unidos. Fez-o na cruzada de Jackson, no Mississippi, onde depois fez o mesmo no Tennessee. Em 1957, na cruzada de Nova York, convidou um pregador negro para estar ao lado dele a pregar. Depois no Alabama e em outros lugares. É curioso que nos anos 60 percorreu a África, pregando em 10 diferentes países africanos. Em 1973, o governo da África do Sul, que então defendeu o apartheid, portanto era segregacionista, que separava brancos de negros, que tinha cafés para brancos e cafés para negros, restaurantes para brancos, restaurantes para negros, concordou o governo que Billy Graham pregasse a multirraciais. Ele disse que o apartheid é péssimo, é um pecado, é algo inaceitável para Deus. Nicky Cruz, um hispânico, deu o seu testemunho nessa cruzada na África do Sul. O homem da cruz e o punhal, Nicky Cruz, um chefe de um gangue em Nova Iorque que se converteu, que foi vencido pela mensagem da cruz e largou o punhal, largou a violência. É isto que acontece quando alguém aceita Jesus Cristo como seu Salvador. A cruz de Cristo une-nos a todos como irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 5 e versículo 9, que Cristo morreu para que com o seu sangue, comprar para Deus não uma raça, não um grupo étnico, mas homens, está escrito nas Escrituras, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação, dando-nos uma antevisão do seu louvor e adoração ali naquele capítulo do Apocalipse. O racismo, perguntamos nós, será algum dia completamente eliminado? Não creio nisso. Antes de Cristo voltar, o racismo tem as suas raízes no orgulho e no pecado humano, e esses nunca serão completamente eliminados antes de Cristo voltar. Porém, isso não nos deve impedir de estender a mão e tentar eliminar as barreiras que nos dividem, apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, as leis têm lugar, têm o seu lugar, mas acima de tudo, os nossos corações precisam de ser transformados. E somente Deus pode fazer isso através da aceitação da verdade do Evangelho. Não há nenhuma lei que possa regir isto no nosso coração. E Deus fala, quando nós abrimos os nossos corações para o Evangelho, para o amor transformador de Cristo, crendo nele como nosso único e suficiente Salvador. O problema, nota bem, é que mesmo os líderes mais sábios e as melhores leis não conseguem lidar com o problema mais básico que o nosso mundo enfrenta. E esse é o problema do coração humano, o pecado. A sociedade é má, porque os nossos corações são maus. E somente Deus pode transformar os nossos corações. E Ele fala quando nos convertemos a Jesus Cristo, crendo nele como nosso único e suficiente Salvador. Então, somos mudados por dentro. Somos mudados de dentro para fora. Já não somos mais o que nós éramos. E isto é muito importante. Não pode haver mudanças exteriores, tem que haver uma mudança interior. E a pergunta que eu faço é: tu já creste em Jesus como teu Salvador? Por que esperas? Estás à espera de quê? Quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos todos tornados um em Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Na Bíblia, temos várias figuras negras como crentes. Destaco 3 mulheres famosas: a rainha de Sabá, Zípora, a esposa de Moisés, e Tamar, que aparece na própria genealogia do Senhor Jesus Cristo, para quem não sabe. Sim, a genealogia do Senhor Jesus Cristo tem sangue negro. O racismo é um pecado. A Bíblia diz em Tiago 2:8 e 9 que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E diz a seguir: mas se fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores.
Deus não é responsável pela luta de raças, nem pretendeu que fosse assim. A luta entre as raças, entre os grupos étnicos, vem do pecado, e o pecado reside no coração humano. E a Bíblia diz: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vêm disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Lemos isso em Tiago 4:1. Quando um grupo ou uma raça afirma que é superior a outro grupo ou outra raça, o orgulho assume o controle e o orgulho é pecado. E isto desencadeia toda a série de problemas. Em vez disso, Deus diz que quer que nós aprendamos a aceitar-nos uns aos outros e a amar-nos uns aos outros, e isso é tornado possível quando cremos em Cristo e permitimos que Ele nos transforme por dentro. Quando permitimos que o pecado nos governe, cedemos facilmente ao ódio e cedemos facilmente à ira. Mas quando somos salvos por Deus, o Espírito de Cristo passa a habitar em nós e dá-nos um amor incrível, mesmo para com aqueles que nós antes desprezávamos. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é, entre outras coisas, amor. Lemos isso em Gálatas 5:22. O chão ao pé da cruz, é bom que tu saibas, é um chão plano. Já notaste isso? É ali que todos nos devemos encontrar, no mesmo plano. Eu já lá estou, agradecendo ao Salvador pelo que Ele fez por mim. E tu? Estás à espera de quê para o fazer também? A Bíblia é antirrássica. A Bíblia diz que Deus quer que todos, nota bem, todos os homens se salvem. Que Jesus Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ele também morreu por ti. E por isso a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que assim seja. É o farol